que muitas pessoas erram, não só as pessoas, mas escolas e cursos também, se trata da imersão no idioma. Muitas pessoas querem aprender um novo idioma, mas todos nós sabemos que a maioria falha. E por quê? Porque a maioria delas não entra em contato com o idioma. Muitas pessoas acham que colocar a cara numa gramática, num livro de gramática, vai fazer com que elas saibam falar a língua. Só que a verdade é que isso não vai fazer elas terem a aquisição do novo idioma. Decorar tempos verbais não vai dar a elas a habilidade de se comunicar em um novo idioma. Agora, a imersão, sim, vai fazer elas terem essa habilidade. Por quê? Porque a imersão vai fazer com que elas tenham a capacidade de ouvir o novo idioma e assim conseguir falar. É só lembrar o seguinte, uma criança, antes de entrar na escola e aprender a gramática, as regras, mesmo que as mais simples, ela já entra na escola sabendo falar o mínimo para se expressar e se comunicar. Então não adianta você ler vários textos em inglês, escrever, decorar tempos verbais, decorar verbos no particípio, no passado, decorar todos os modais e todos os auxiliares, se você não escutar o idioma. Uma criança, ela não entende perfeitamente o que está sendo dito, mas conforme o tempo vai passando, o cérebro dela vai associando cada palavra a um objeto, a uma pessoa, uma situação, uma emoção e até mesmo a um pensamento. Então a grande chave para conseguir se comunicar em outro idioma é a imersão. E como se faz isso? É só você ter contatos com jogos, filmes e séries, você ouvir, é só isso, ouvir. Se você não tem a paciência e a habilidade de ouvir, você não vai conseguir falar. Por quê? Porque a fala precede, ou seja, ela vem antes da escrita. Um analfabeto, por exemplo, ele não sabe ler nem escrever, mas ele consegue falar e se comunicar. Por quê? Porque mesmo não sabendo ler nem escrever, os ouvidos dele tiveram a imersão de uma língua. Então mesmo eles não tendo essa habilidade de ler e de escrever, eles conseguem falar naturalmente. Da mesma forma, uma criança, nos estágios iniciais, ela ainda não sabe ler nem escrever. Mas como ela teve muito contato em casa, com os amigos, em qualquer ambiente que ela foi, ela teve contato com a língua. E isso fez com que ela soubesse falar, aprendesse a falar. Imagine que os nossos ouvidos e a nossa boca sejam canais de comunicação. E até são, na verdade. Então, por exemplo, uma pessoa que nasce surda, automaticamente ela é muda. Por quê? Porque se os ouvidos dela não captam som, principalmente a fala, não vai ter o que sair. Então, da mesma forma, se você não ouve, você não vai saber falar. Então, qual a melhor forma de entrar em contato com o idioma? Assistindo filmes e séries, jogando jogos, vendo vídeos no YouTube, podcasts até, ou qualquer coisa que dê para você escutar, para você ouvir. No caso de filmes e séries, você pode assistir com áudio no idioma que você quer aprender. Você pode até, por opção, acompanhar com a legenda, mas o principal é que esteja no áudio do idioma que você quer aprender. Ah, mas eu não vou entender nada do que vai estar sendo dito. Claro que não vai. No início você vai ficar meio confuso ainda, você não vai conseguir se situar, mas o seu cérebro vai captar contextos, você vai conseguir entender por meio de contextos, e não identificar cada palavra separadamente e entender o significado de cada uma. É a mesma coisa com uma criança ainda. Ela não entende o que está sendo dito dos adultos, mas conforme o tempo vai passando, ela vai compreendendo melhor. As palavras vão entrando no ouvido dela, vão se fixando e ela vai tentar reproduzir isso, vai tentando reproduzir, que é outro elemento que é a chave também para você conseguir se comunicar em outro idioma. Além de você ouvir, você tem que tentar reproduzir isso, mesmo que a sua fala saia errada ou desconexa. Porque no início vai ser assim, é que nem uma criança. Uma criança não sabe ainda elaborar frases complexas, usando orações subordinadas, usando conectivos e falar de uma maneira coesa. Ela fala da maneira como ela acha que é melhor para ela. Uma criança, por exemplo, diz, eu tenho um cachorro, meu cachorro é bonito, meu cachorro é legal. Só que, em vez de usar toda essa frase, como seria essa frase numa oração complexa? Eu tenho um cachorro, ele é bonito e legal. Ou seja, uma criança ainda não tem essa capacidade de usar conectivos, de saber elaborar frases complexas, usar adjetivos, advérbios. No início você também vai ter essa dificuldade, só que conforme você vai escutando, você vai compreendendo, principalmente em forma de contexto. Quando uma pessoa diz, por exemplo, fui pra Bahia, você entende na hora o que a pessoa quis dizer. Você não precisou parar para pensar e tentar identificar o significado de cada palavra que ela disse. Não. A partir do momento que ela falou, automaticamente você entende. Por quê? Por causa da imersão que você já tem na sua língua, no caso, na língua portuguesa. E deve acontecer a mesma coisa com os outros idiomas. Automaticamente, quando alguém falar, você tem que entender na hora. E para isso acontecer, você tem que escutar bastante e falar bastante também. Ler e escrever é importante, sim, mas primeiro saiba ouvir e depois falar, para depois você escrever e ler, saber identificar significados. E um terceiro elemento essencial no estudo de um novo idioma é a diferença entre associação e tradução. O que muitas pessoas fazem estudando, quando estão estudando um novo idioma, é que elas traduzem muito. Qualquer coisa que elas escutem ou leem, elas já querem traduzir. Vão no Google Tradutor, colocam a frase e tem a tradução na hora. Isso é, de certa forma, inadequado, porque isso atrasa muito o estudo dela. Por quê? Porque o essencial não é traduzir, você saber o significado concreto da palavra, mas você saber associar. Quando alguém diz a palavra maçã, automaticamente você imagina uma maçã, você lembra de uma maçã, um objeto, a fruta vermelha. Então, quando você estiver estudando inglês, quando você escutar a palavra apple, você não tem que pensar em maçã, você tem que imaginar a fruta e não na tradução dela, entendeu? Então, quando você estiver estudando, ao invés de você se preocupar com a tradução, se preocupe com a associação. Associe as palavras da língua
com coisas, pessoas, objetos, comida. O que aquela palavra quiser significar, você tem que associar ela a coisa física, ou a emoção, ao pensamento, e não a tradução dela com outra língua. Então você não tem que traduzir na hora. A tradução tem que ser o último recurso do seu estudo. O essencial, além de você saber ouvir, falar, é justamente isso, você associar. Você viu uma frase, não traduza. Tente imaginar o que aquela frase quer passar ali de informação para você. Se é algum verbo, que verbo é esse? Se for o verbo correr, então imagina uma pessoa correndo. Ou então, em vez de você buscar a tradução, vai no Google Imagens, coloca a palavra e a pesquisa vai te dar a imagem associada àquela palavra. Então, em vez de você ir pelo método normal, como todos fazem, que é colocar a palavra na pesquisa e ver a tradução dela, você coloca a palavra na pesquisa e vê a associação dela. Se for um objeto, você vai ver a imagem do objeto. Se for um verbo, você vai ver a ação, uma pessoa fazendo tal coisa. Se for uma pessoa, você vai ter a imagem da pessoa ou do que ela está fazendo. O importante é associar e não traduzir logo de cara. Bom, espero que eu tenha conseguido passar essas informações de maneira clara. Qualquer coisa deixa no comentário aí algo para adicionar, alguma crítica construtiva. Mas no geral é isso, você tem que saber ouvir, reproduzir, falando e associar. Eu acho que os principais elementos são esses três. Com certeza tem muito mais, mas de maneira bem resumida, esses três podem fazer com que você tenha um êxito muito grande e tirar você da zona de conforto, de achar que só lendo, escrevendo e decorando tempos verbais você vai conseguir falar numa nova língua. De que só você ler os livros de gramática, decorando fórmulas, sequências, não sei. Não, o importante é você saber ouvir de maneira descontraída, que faça se sentir bem. Veja filmes e séries que você gosta num idioma diferente, jogue num idioma diferente. O importante é estar em imersão. Provavelmente você que está vendo esse vídeo deva ser adolescente, deva ter 14, 15 para cima. Então você já tem um bom tempo de língua portuguesa no seu cérebro. Então não vai ser do dia para noite que você vai aprender um outro idioma. Suas cordas vocais já estão mais acostumadas falando em português. Então não vai ser do dia para noite que você vai falar inglês, japonês, alemão. Então isso é algo que leva tempo. E não caiam nessas histórias de curso que promete uma semana você já está falando. Não, vai no seu tempo, calmamente, sabendo identificar e associar e não traduzir diretamente cada palavra ou situação, e assim com certeza você vai ter um êxito maior e conseguir falar de maneira mais fluente possível, certo?